Gênesis, ou seja, Êxodo 4:22, e vou ler aqui também Hebreus 11:17. Acharam todos? Então nós vamos ler. Então dirás a Faraó. Não vou ler não, que não acharam ainda. Então dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é meu filho, meu primogênito. Vamos ver aqui em Hebreus 11:17. Pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito. Quero fazer nesta noite, esse assunto é um assunto muito especial, tá? É de uma importância quase que o ser humano não assimila a grandeza deste assunto. Você está vendo aqui em Êxodo 4:22, tá? O Senhor dizendo para Moisés dizer a Faraó, quando os filhos de Israel estavam saindo do Egito, aquelas pragas todas caindo, então ele diz, deixa ir o meu filho, é meu primogênito. Primogênito era Jacó. Quem estava saindo do Egito era Jacó. Por isso que ele chamou de primogênito. Conhecemos a história do nascimento de Isaque, ou de Esaú e de Jacó, filho de Isaque e de Rebeca. Saiu primeiro do ventre Esaú e Jacó estava agarrado nos seus pés. E o segundo foi escolhido de Deus. O escolhido foi Jacó. Pela lei da primogenitura seria Esaú. Mas Esaú desprezou a primogenitura e Jacó amou a primogenitura. Aqui é um ponto muito especial, tá? Entre quem recebe adoção são só primogênitos. Porque primogênito, ele tem a bênção dobrada, tá? Tem a bênção dobrada. Ele assume, na ausência do pai, todos os tesouros do pai. E você percebe que quando Elias foi tirado, ficou em seu lugar, deu continuidade no seu ministério, Eliseu, para dar continuidade, ele recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. Quando falamos do espírito de Elias, se faz referência a Cristo, porque era Cristo que estava no Tisbita. Era o Espírito de Cristo em Elias, e Eliseu recebeu uma porção dobrada. E Eliseu, na conotação bíblica,
ele está em lugar da noiva, porque Elias fez 4 sinais, 4 milagres, e Eliseu fez 8. E o Senhor Jesus disse: aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e maiores do que estas as fará. E nós lemos em Hebreus a importância disso aqui, quando ele fala: pela fé ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado, sim, aquele que recebera as promessas ofereceu o seu unigênito. Tem 2 coisas importantes. Jacó era primogênito, mas Isaque não era primogênito, era unigênito. Jesus não foi primogênito, Jesus foi unigênito. E para Isaque representar o Senhor, ele tinha que ser unigênito. Senhor Deus, oramos nesta noite, e bem sei que a sua presença está neste lugar, e sabemos que nós temos tantas coisas a falar, das grandezas do Senhor, das misericórdias do Senhor, e nós não iremos nunca compreender, entender o porquê o Senhor nos amou a ponto de tomar o meu lugar, para que eu não morresse, tu, Senhor, morreu. Senhor, para que a sua vida fosse compartilhada, Pai, com os seus eleitos, a sua vida fosse compartilhada. E nós pedimos, Senhor, não vou delongar, dado ser um culto de oração, mas que o Espírito Santo possa tomar as minhas palavras dos textos sagrados e transformar em vida, transformar em poder, transformar em libertação, em cura, transformar em novo nascimento, no batismo do Espírito Santo, transformar em salvação aqueles que não estão salvos. Pai, nós nos colocamos nesta noite em sua presença, e certo estamos que o Senhor está neste lugar, e a sua ungida palavra está aqui, Senhor. O Senhor nos ajuda, nos abençoe, o Senhor nos sustente nesse tempo e nesta hora final. Pai, pedimos estas coisas de todo o nosso coração e alma, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Vocês podem sentar. Ultimamente eu tenho feito o meu trabalho usando mais Uber do que o meu carro, dado a confusão no trânsito em São Paulo. Hoje foi um dia muito ruim de trânsito. Parou Via Anhanguera, parou Bandeirantes, parou Marginal Tietê, parou tudo. Eu tinha que ir lá na Alameda Gretchen, numa loja de ar. Aí eu preferi ir de Uber, tá? Chega lá, garagem, né? E o tempo. Então, aí chamei um Uber e aquele homem começou a conversar comigo e chamou muito a minha atenção. Tem 2 classes de gente que não, e nem eu, nem você pode apontar, tá? Só temos que falar. Tem uma classe de pessoas que deixaram a mensagem, que abandonaram, apostataram. Tem uma outra classe de pessoas,
isso não estou falando da igreja local, isso está em todo lugar no mundo, que está na igreja, mas não sabe bem o que está fazendo. Nunca a palavra conseguiu penetrar em seu coração. Por isso, eles têm muita dificuldade para entender, porque para entender até onde eu tenho experiência, e creio que muitos têm esta experiência, que está me ouvindo nesta noite, nós temos que deixar o nosso arrazoamento de lado. Arrazoamento, a palavra mais apropriada é o meu conceito de entender as coisas. O profeta entrou para pregar numa convenção, era um café da manhã, ele começou a pregar, eu estava lendo, ele leu três textos da Bíblia. Quando ele leu o primeiro, 3 ministros saíram. Quando ele leu o segundo, 2 saíram. Quando ele leu o terceiro, tinha um só para ouvir. Irmão Branco contando esse testemunho. Aí ele disse, é que eles não vêm para ouvir a palavra. Vêm para visitar aquele ambiente, vêm para ver como o pastor está vestido, como que é a ordem que está na igreja de músicos, de cantores, e, enfim, eles estão ali interessados em ver o que as pessoas, os homens estão fazendo, se tem muita pompa, se não tem. Eu ia mandar um vídeo para o senhor, irmão Hamilton, não achei o senhor no WhatsApp, e seu nome não é Hamilton lá, não é? Lá está o contato, é igual o e-mail, né? Miguel Hamilton. É Miguel, por isso que eu não achei, agora que eu lembrei, é Miguel. Inauguraram uma igreja aqui em São Paulo no dia 15, e o DSV interditou as ruas, saindo lá da Conselheiro Cotegipe, até passando o viaduto Guadalajara, e entra na Radial Leste, naquele lugar lá. Aí foram fazendo as tomadas e passando os episódios. O presidente da obra estava num carro, tipo de um Rolls Royce, tá? E com batedores. E a imprensa toda fazendo a cobertura. O pastor Febrônio, que eu posso falar aqui, gastou 20 milhões numa igreja, lá em Chapecó, uma das melhores igrejas da mensagem do mundo, a arquitetura da igreja. Mas não paga nem a frente da igreja que eu vi. Com 20 milhões não faz a frente daquela igreja. Tem assento para 6 mil pessoas, um pouco mais. É uma obra faraônica, é uma coisa assim, de delirar, de ver a arquitetura. A igreja Assembleia de Deus do Belém. Eu sei porque o contador da igreja congrega lá, da nossa igreja. Então ele conta toda a história. Não tem lugar para garagem, eles fizeram o prédio em cima da garagem, embaixo tem a garagem. Me disseram que tem vaga para 5 mil carros, mas eu creio que não. Por quê? Você tem uma base de 6 mil pessoas, divide por 4, né? Divide por 4 vai dar o quê? Vai dar aí 1.200 carros, aproximadamente. Então, eu acho que a garagem tem vaga para 1.500, 1.200 carros. Mas eu vi a pompa e a luxúria e a grandeza daquela obra. Eu ia mostrar para o senhor, porque o senhor saiu de lá, né? Então, eu fiquei observando, as pessoas vão à igreja para isto. Se a igreja
é bem aconchegante, e se tem muitos membros, tem muitas atrações na igreja, eles param por lá. Mas se entrar numa igreja que prega a palavra, eles não têm interesse. E o profeta leu 3 escrituras e os ministros foram embora. Ficou um só para ouvir ele. Irmão Brana, lá pelos anos 64, por aí. Agora, o que nós vamos ver nessa noite é que nós não devemos estar na igreja para satisfazer o nosso ego ou satisfazer um desejo nosso. Nós temos que estar aqui sabendo que estamos aqui num lugar que Deus colocou você para ser um adorador e alimentar de sua palavra. Se não for para adorar, então dificilmente nós vamos conectar com aquilo que o Espírito está falando, porque Deus, diz a Bíblia, né, João 4, que Deus procura aqueles que o adoram, adoradores, que adoram o Espírito em verdade, falou para a mulher do poço. Então, o que me chamou a atenção, deixa eu entrar rápido aqui para... Esse homem tem uma filha com 9 anos, uma com 15. É um senhor, assim, nos seus 45 anos. Ele foi relatando fatos, que as filhas dele estudam em escola particular, está sendo obrigado nesse ano para uma escola privada, né? Porque não tem dinheiro para custear mais o preço do colégio. Aí ele entrou na ideologia de gênero, ele foi entrando. Uma pessoa que não é crente, não conhece a Bíblia, apenas é um homem que cuida da família, formando uma família, tem mais senso que é muito crente da mensagem, que não tem nem senso para formar família, cuidando das suas 2 filhas. Ele falou assim, aonde vai parar? Como que vai ser? O senhor é pastor? Como o senhor me explica? O que é isso? Qual é a visão que nós temos para frente? Os criminosos estão soltos e os inocentes estão presos. Como é que fica as pessoas, todos que se ingressam na política com o objetivo de ficar famoso e ficar rico, nunca cuidar do povo? Ele foi entrando, ele é uma pessoa bem esclarecida. Enfim, ele estava apavorado, porque tem 2 filhas para se formar, para acabar de criar, e não sabe o futuro que espera por diante. Não sabe o futuro que espera a formação das suas filhas, as escolas que elas frequentam. Ele chegou a dizer para mim assim, se um dia a minha filha entrar num sanitário e entrar um trans atrás dela, eu vou lá, pego ele e dou um couro nele, porque ele é homem, não pode entrar no banheiro de mulher não. Ele falou para mim isso. Ele não tem esse direito. Porque nos Estados Unidos tem um debate lá, que nas competições, os trans ganham todas, porque eles são homens, né? A comparação que você faz é essa, um homem de 45 anos com saúde, uma mulher de 45 anos com saúde, cientificamente o homem tem 3 vezes mais força do que ela, e mais resistência. Como é que vai competir? No esporte, né? Então tem uma demanda lá, isso é nos Estados Unidos, tem uma demanda, que eles são mulheres, mas não são mulheres, toda a sua formação, a sua estrutura é masculina. Não, mas o que me chamou a atenção foi de uma pessoa que não tem o conhecimento do fim, nem sabe o que a Bíblia é, e está preocupado porque não vê futuro lá na frente, de como que ele vai cuidar das suas filhas, sendo que a sociedade está entrando por esse caminho, né, da ideologia e outras coisas mais. Pois é, os que vão embora da mensagem não têm nenhuma preocupação com isso. Eu tenho experiência com isso. Então, nem preocupado se vai explodir uma bomba atômica, ou se a ideologia de gênero vai ficar insuportável daqui a uns tempos, e se vai haver uma soltura de todos os presos, né? Que a ideia é essa,
acabar com os presídios, é um projeto que eles têm aí, e essas manifestações das coisas mais selvagens que tem. Mas eles não estão nem um pouquinho preocupados, apesar de eles passar por aqui e saber. E uma pessoa que não tem Deus está preocupado. Isso é uma classe de gente. E a outra classe que nós temos são os desavisados. Os desavisados que não sabem o que está acontecendo nesta hora, neste tempo, com todo o ensinamento que Deus tem nos dado, eles são desavisados, não sabem de nada. Por isso que quando nós vamos ler a mensagem, eu desembarco do homem chamado João Henrique. Quando eu vou ler a Bíblia, eu desembarco do homem João Henrique, tiro todos os meus pensamentos, tiro todos os meus conceitos e deixo Deus falar, para que eu me entre, para que eu fique no lugar que Deus está. Se nós lermos a Bíblia armado, ler a mensagem armados, e ouvir a mensagem armados com os nossos pensamentos, Deus nunca vai tratar conosco. Essa é a verdade. Pois bem, então nós vamos entrar nesse assunto aqui, que é bem rápido. O profeta disse, olha, isso me chamou a atenção, aqui está o Velho Testamento, encerrando desta forma, e aqui está o Novo Testamento encerrando com a mesmíssima coisa. Como pode você evitar isso? Não pode. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha aquele grande dia do Senhor. Como que terminou o Velho Testamento? Eis que enviarei o profeta Elias. É isso que está escrito? Então é Malaquias, capítulo 4, versos 5 e 6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, para que eu não venha ferir a terra com maldição. O Velho Testamento termina com Elias. Quando abre o Novo Testamento, lá em João, Evangelho de São João 1, 26, João estica o dedo e aponta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tá? Então, o Novo Testamento inicia com quem? Com Elias. E o Novo Testamento encerra com Elias. Elias, na primeira vinda, quando ele veio, tá? E anunciou, aí o João foi muito preciso nisso, lá no Rio Jordão, que ele batizou o Senhor, e o Espírito de Deus desceu sobre o Senhor, tá? E naquele mesmo instante Jesus foi levado para o deserto, onde ficou 40 dias e noites sem beber, sem comer, e foi tentado pelo diabo. Ele estava passando pela maior tentação que há na história humana, no deserto. Ficar sem comer e beber, onde tem umidade é uma coisa, mas ficar no deserto é muito difícil. E o Senhor ficou 40 dias e noites no deserto. Quando saiu do deserto, fraco, faminto, o diabo veio, fazendo uma proposta para ele. Aliás, fez para ele 3 propostas, certo? Agora, ele já tinha passado por isto lá no deserto. Agora o diabo apresenta para ele a primeira coisa: se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Tá? Ali está ele vencendo o diabo pela a palavra. Não venceu. Você percebe que o Senhor, não vou ler o texto para ganhar tempo, mas vocês conhecem Mateus 4, aí o Senhor disse para ele, atira do pináculo, levou o Senhor no pináculo do templo, lá em cima, na ponta, pula daí, e dá ordem para os seus anjos te pegar, para você não cair.
Ele disse: não tentarás o Senhor teu Deus. Depois, levou ele no alto monte e mostrou os reinos do mundo e disse: eu te darei tudo isso em troca da sua adoração. Como Satanás é petulante, não desiste. Ele fez esses 3 ataques ali, e o Senhor devolveu para ele com a palavra. Se a palavra não for o suficiente para colocar uma vida no seu devido lugar e colocar você naquela manhã de ressurreição, nós não temos outra corte de apelo, tá? Nós viemos pela palavra e nós vivemos pela palavra, iremos embora daqui pela palavra. A palavra não pode ser arrazoada, ou seja, questionada, duvidada. É a palavra. Ah, mas eu não entendo. Não precisa entender, creia. Somente creia, tá? Viva a palavra, cada pedacinho dela, tá? Cada versículo desta Bíblia, viva esta palavra. E você será bem sucedido, tá? Bem sucedido. Então, ele vai continuar aqui falando sobre o final. Agora, veja bem, eu vou mostrar uma parte do engano aqui. João veio, Jesus teve 33 anos e 6 meses de ministério, certo? Depois disto, tivemos aí, nas minhas contas, mais 37 anos depois da ressurreição de Cristo, que culminou com o ano 70. Quer dizer, 33 anos, passou pelas religiões, foi crucificado, ressuscitou, encheu a igreja do Espírito Santo, levantou uma igreja, e a igreja marchou com o evangelho, marchou com a palavra, tá? E aquelas igrejas não moveram um pedacinho, ficaram ainda mais incrédulos. O mundo ficou muito mais incrédulo, o mundo religioso, depois da vinda da mensagem. À medida que a mensagem vai abrindo, os que ficam de lado ficam mais incrédulos. Por isso que eu interpretei esse moço e os desviados da mensagem, porque eles ficam mais incrédulos. Eles ficam mais incrédulos. Dá um passo fora da mensagem e você é o mais incrédulo do mundo, porque aquele homem não tem esse conhecimento, tem? Mas você tem esse conhecimento, e por conhecer e rejeitar, você é para ser o maior incrédulo da história. Então é um bando de incrédulo. Esta é a verdade que está acontecendo diante de nós. Essa classe de pessoa, e são, olha, milhares e milhares hoje que abandonaram a mensagem. Então o que acontece? 70 anos, 33 e meio, e depois toda a história que desenrolou depois da ressurreição de Cristo. Quer dizer, vocês estão ficando doidos? Passou um camarada por aqui chamado William Branham, levantou os mortos, parou tempestade, criou esquilos, mas aquilo foi tudo uma fábula. É o que está aí, estampado. Agora, levantaram até o avião, e tem uma mentira naquele avião lá. Teve um homem que comprou um avião para viajar com o irmão Branham, quando o irmão Branham ressuscitasse. Isso eu ouvi a vida inteira. E agora, é o irmão Erickson. Quando for ler a mensagem contra o irmão Erickson, é esse homem, ele comprou o avião. Ibiripó morreu, e Los Angeles não afundou, e tudo mais. Agora saiu aí, mostrando, um Electra, um avião canadense, aquele que voou no Brasil há muitos anos, turbo hélice, né? quatro hélices, né? 4 motores. Então, aquele avião lá.
E diz que o irmão Branham mandou comprar o avião que ia viajar com ele depois que ressuscitasse. O irmão Branham nunca disse isso para aquele homem. Que conversa! E isso aí, gente, levou um monte de gente para o espaço, tornando-se os mais incrédulos de toda a história da humanidade. Agora, veja, eles contavam a história de um homem que passou, contavam a história de um homem milagreiro, contavam uma história que era uma mentira a sua ressurreição. Sabe disso? Que até hoje o judeu crê que é uma mentira a ressurreição do Senhor, e até hoje 70 anos se passaram, e Jesus tinha advertido: quem estiver no telhado não desça, quem estiver no campo não volte. São Lucas 17. E Tito rodeou Jerusalém por 2 anos, não sobrou um. Foi o maior flagelo da história do homem, uma tribulação tal que o Senhor disse: não haverá outra como aquela. Eles morreram de fome, loucos, tornaram-se canibais por rejeitar a palavra. Então o Senhor não voltou mais a tratar com eles, já estavam perdidos. Então 70 anos eles foram destruídos. Nós estamos 60 anos da abertura dos selos, 60 anos, e os dias vão avançando, e as pessoas, olha, igreja que me escuta, esteja consciente, as pessoas não vão melhorar, vão ficar pior. Não tenha isso em mente, que vai melhorar, vai ficar pior. Tanto o mundo fica pior, como o povo que diz crer no profeta que Deus enviou, crê do jeito dele, da maneira dele, a maneira que ele inventa de crer. Mas vai ficar um pedacinho de gente que vai ficar até o fim sustentando esta palavra, sustentando essas revelações, sustentando este evangelho. Agora, você percebeu onde vou entrar? Quando o Senhor disse: Jacó é o meu primogênito, Israel é o meu primogênito, deixa ir. Êxodo 4:22. Hebreus 11:17. Aí ele fala que Isaac não é primogênito, Isaac é unigênito. Abraão era o tipo, Isaac era o tipo. Quem trouxe Isaac de um corpo morto, aliás, de corpos mortos, que não tinha nem pensar, não existia nem como fazer uma porcentagem de possibilidade, era zero a possibilidade de Abraão engravidar Sara e de Sara receber também o sêmen de Abraão. Por quê? Porque os dois não tinham nada para oferecer. Agora, quando eles não têm nada mais para dar, aí o Senhor vem e visita Abraão. Mas você pode entender que Abraão já tinha um filho. Como que era o nome dele? Ismael. Agora, depois que Sara morreu, Abraão teve mais quantos filhos? 7. Mas a Bíblia não fala deles. Não eram filhos de Abraão? Não saíram dos lombos de Abraão? Mas eu vou mostrar para vocês a diferença quando Deus abre a palavra. Como que Ismael vem? Ismael vem
por um ventre que tinha condições de receber a semente, e de um corpo viril, que Abraão era jovem, de 70 anos. Quando Abraão é renovado e traz Isaque, depois Sara morre, ele tem mais 7 filhos, mas veio da sua velhice, da sua impossibilidade, ou ele tinha condições de gerar filhos? Está entendendo? Ele teve condições de gerar Ismael junto com Agar. Ele teve condições de gerar mais 7 filhos depois da morte de Sara. Por quê? Porque ele era jovem, viril, forte. Mas para trazer Isaque ele não tinha nada, absolutamente nada. E quando Deus vem ao nosso encontro para abrir a sua palavra, você tem que entrar na condição de Abraão: não sei nada, Senhor, eu preciso receber a semente agora. Você entende isso? Enquanto tiver um pouquinho de nós, um pouquinho do eu, um pouquinho de eu sou, de eu sei, um pouquinho de religião, Deus cruza os braços e deixa ele pelejar. Mas chega um tempo que você fala: como que é isso, Senhor? Não posso continuar mais, eu não tenho mínima condição, eu quero receber a palavra como ela é. Eu venho diante do Senhor para dizer que eu sou completamente incapaz. Agora que você se tornou tão incapaz e deixou tudo de um lado, agora Deus toma uma ferramenta, tá? Toma a sua palavra, Ele vem com o Espírito dEle e vai dando vida a este homem morto, vai dando vida a esta mulher morta. Você vai recebendo vida, você vai entrando para um processo de mudança, para um processo de transformação, porque agora você morreu para viver, porque nós temos que estar mortos em Cristo, para que a vida de Cristo seja injetada em nós. Então nós não estamos recebendo a vida do primogênito, você está recebendo a vida de quem? Do unigênito. E se você recebe toda a vida dele, quem você é? Viajou? Entrou nessa atmosfera? Eu não recebi vida de um primogênito, eu recebi vida do unigênito. Se a vida dele entrou e a minha foi embora, se a minha terminou e a dele começou, então você faz parte do Filho unigênito do Pai, o único de Deus. Amém? Isso está no primeiro selo, onde eu estou abrindo esta palavra, para você entender a grandeza de Deus, a grandeza desta mensagem. Agora, como na vida natural ninguém quer morrer, na vida natural as pessoas, nós buscamos recursos científicos e buscamos os melhores medicamentos ao nosso alcance e não queremos nem mesmo envelhecer. Se tivesse remédio para não envelhecer, se vendia uma barbaridade, né? Se na parte humana frágil, débil, nós não desejamos morrer, queremos viver, e do outro lado, no espiritual, quando Ele começa a trabalhar conosco, quando Ele começa a agir em nossa vida. Eu estava lendo um texto aqui, e que me chamou bastante a atenção. Está aqui, qual mensagem que é mesmo? Aqui, mensagem, som incerto. Agora, se você desejar anotar, aqui, ele diz assim, deixa eu pular outra mensagem, Apocalipse 4, segunda parte. Tão logo que ele obedeceu, Abraão, tá? Tão logo que ele obedeceu a Deus em plenitude,
Ele obedeceu a Deus em plenitude em tudo. Afastou o cabelo de Isaque de sua face, né? Puxou para trás o cabelo. Levantou o cutelo para matar, imolar o filho. Seu próprio filho, seu filho único. Deus estava exibindo um modelo, nos mostrando para que ele, por que ele fez? Ele não tinha que fazê-lo, mas ele o fez, para que você e eu, para que pudéssemos olhar nestas coisas, neste terrível dia de trevas, onde o coração dos homens estão cheio do mal, para que pudéssemos saber que Deus guarda a sua promessa. Não importa quão insuficiente isso pareça ser, quão impossível isto possa ser, Deus continua sendo Deus, e Ele guarda cada promessa, Ele guarda cada promessa. Quer dizer, quem é capaz de agradar a Deus do seu próprio modo, do nosso próprio jeito? Quem é capaz? Sempre que nós colocamos a nossa mão na palavra, a gente mistura tudo, o plano de Deus, confunde tudo. Agora, a questão de você se render a Deus é uma questão de fé, é uma questão de posicionamento, é uma questão de atitude. Abraão pega o seu filho e leva para um lugar que eu irei te mostrar, e quando você chegar lá, mate-o. Mas o Senhor tinha dito para mim que todas as sementes seriam benditas através de Abraão, mas esta é a semente e agora eu vou tirar aquilo que o Senhor deu, vou pôr fim nesse plano, vou pôr fim nisto. Eu podia perguntar, mas como que vai ser? Eu vou matar Isaque, mas não vai vir uma semente? O Senhor disse que vinha uma semente, e Isaque veio na minha velhice, na velhice da minha mulher. Isaque foi o maior milagre da história que eu já vi, do homem velho ficar novo, da mulher velha ficar nova, e trazer um filho como Isaque. Agora ele tem 14 anos, um jovem, meu companheiro, um adolescente. O Senhor quer que eu mate o meu filho? Ele não perguntou nada para Deus, é para matar, então é agora. Você entendeu, Abraão? Não entendi. Melhor obedecer do que sacrificar. Não obedeci, não entendi. Pegou seus criados, montaram nas mulas e viajaram 3 dias. Depois de 3 dias, eles viram a montanha. A primeira puxada, a segunda puxada, a terceira puxada, você pode ver a montanha. É lá na montanha, é lá que ele vai morrer. Agora, você não quer ninguém comigo, fique aqui. Oh, vocês que me acompanharam, que me ajudam, vocês são os meus servos, fiquem aqui. Eu vou subir para adorar, e depois eu volto com meu filho. Mas ali dentro ele sabia, eu vou tirar a vida dele lá, mas eu vou subir e vou voltar com ele. E Isaque interrogou no caminho, cadê a lenha? Ou seja, cadê o cordeiro? Tem tudo, tem a lenha, tem o fogo, tem o machado aqui, mas cadê? Onde está o cordeiro? A peça principal para o sacrifício era o cordeiro. Abraão disse, Deus vai prover o cordeiro, amém? Deus vai prover um arrebatamento,
Deus vai prover uma cura das mais estrondosas na sua vida. Deus vai prover o batismo do Espírito Santo. Deus vai prover o novo nascimento. Por você vai indo, Abraão, eu vou indo lá no alto da montanha para matar o meu filho. Sim, para sacrificá-lo, porque Deus pediu ele, eu vou entregar a ele. Ele veio para mim como um sepulcro dentre os mortos. Então Deus é capaz de ressuscitá-lo. Eu vou matar e Deus vai. Quando ele vai ressuscitar, eu não sei. Eu sei que ele vai ressuscitar, porque ele veio de uma sepultura que eu estava morto. Ele subiu, chegou lá, fez o altar, pôs a lenha em ordem, e o filho olhando, pegou o filho, deitou no altar, amarrou seus pés, suas mãos, puxou o cabelo para trás, nada aconteceu. Nada aconteceu. Levantou a mão, nada aconteceu. Quando ele foi arremessar o golpe, seu braço foi travado. Abraão, não faça tal, você provou que me ama. Abraão voltou, virou para ouvir quem falava. Ele não viu ninguém, a não ser um carneiro que estava amarrado num arbusto. Mas foi até o momento de arremessar. E nós queremos que Deus faça, antes que aconteça a desgraça, antes que venha o problema, antes que venha a luta. Nós queremos que Deus antecipe as coisas para nós. Olha, fique tranquilo que não vai rodar a montanha, fique tranquilo que você não vai ficar doente, fica tranquilo que eu vou cuidar do seu filho. Não é assim. Que tipo de fé nós estamos expressando diante de Deus? Você manda seu filho para a escola, fica em casa comendo as unhas. O que é isso? Eu tenho fé. Não parece. Não parece. Abraão foi até aquele último instante. Depois ele desce a montanha e volta com o filho. E ele adorou lá. Isaac morreu. Diante dos olhos de Deus, Isaac foi morto. Aí está. Agora vamos passar por um episódio. Essa era a semente. Esse era o unigênito, não o primogênito, o unigênito, como falou aqui Paulo em Hebreus 11:17, unigênito, único filho de Abraão. Jesus é o único filho. Deus o pôs. Deus não poupou o seu filho único, levou lá no Calvário, nas piores condições, fome, sede, ferimentos graves, zombado. E aí, uma cena incrível, que as pessoas esquecem de relatar. Quando tinha um ativista, chamado Barrabás, que estava solto. Barrabás era um desordeiro, ativista, ladrão, fazia, acho que ele era do PT, do MST, do Hamas, do jihadista, ou era do Hezbollah, era de lá, né? Era essa gente aí. Estava tranquilo, dando risada. Camarada, me trocaram, sabe? O povo me escolheu, está vendo só? O povo me escolheu. Fiquei naquela cadeia terrível lá, ou lugar miserável. Lá tinha um bocado de coisa errada naquela cadeia, mas eu era o chefe da gangue lá de dentro. Mas mandaram me soltar, e eu que eu estou solto aqui, fui trocado por ele. Agora, quem que o povo festejou a soltura de Barrabás. Foi uma vitória eles atender o pedido. Solte Barrabás e mate o Cristo. Ele não abriu a boca. Ele não abriu a boca, porque esta igreja estava dentro dele.
Ele era o único, ninguém antes dele e nem depois dele, o único do Pai. Deus o entregou, morreu como homem e ressuscitou como Jeová. Levantou dos grilhões da morte, rompeu as barreiras da sepultura, ascendeu ao céu, está acima dos céus nesta noite. Olha para baixo e diz assim: tem uma parte minha lá que eu vou ter que recolher. Tem gente lá que é minha testemunha, que tem o meu sangue, que tem o meu gene, a minha vida está neles. Ele olha para baixo e vê um povo aqui que sustenta aquilo que ele fez, aquilo que ele realizou por nós. Ele está lá, ele abriu a palavra, ele enviou o seu profeta. Agora eu estou aqui com esta mensagem na mão, com esta Bíblia na mão, para sustentar, sim, o que ele fez por mim, o que ele fez por nós. Amém. Agora tem uma coisa importante aqui. Tinha Adão, Eva e Sete. Caim não tinha nada a ver com isso. Abel estava morto, sem semente. Então tinha Adão, Eva e Sete, certo? E Sete trouxe uma geração piedosa, porque Sete foi filho genuíno de Adão e genuíno de Eva, daquele casal. E atravessaram de Sete até chegar em Enoque, que foi arrebatado. Passaram por 7 gerações, 7 eras e chegaram lá. Agora, aonde estava a semente da serpente? Para você ver como ela, chamada trilha da serpente, como ela caminha. Onde estava a semente da serpente? Porque na verdade, a mulher que Sete casou, era filha de quem será, hein? Só pode ser filha de Adão e de Eva, não é isso? Porque ninguém mais. Quem estava ali povoando a terra era Caim. Caim estava povoando a terra. Mas conforme a terra foi sendo povoada e foi tendo uma explosão demográfica, a semente misturou. A semente de Caim misturou com a semente de Sete. Por que Deus destruiu o mundo? Porque estava a semente de Caim e a semente de Sete. Onde está a semente de Caim? A semente de Caim veio através das filhas de Caim. Caim casou com a sua irmã, logicamente, né? E pôs a semente dele nelas. As filhas de Adão e Eva, uma delas foi mulher de Caim. Mas quem pôs a semente foi Caim. E Caim era a semente da serpente. E lá na frente cruzou. Então o mundo foi ficando maligno, perverso. Que o Senhor fala, eles casavam-se, davam-se em casamento, e Noé pregou por 120 anos, ninguém obedeceu. Quanto mais Noé pregava, mais incrédulo o povo ficava. E Deus mandou um dilúvio e levou quem? Todos. Mas Noé tinha 100 Cão e Jafé, não tinha? E 100 Cão e Jafé tinham mulheres, não tinham? E aonde a semente entrou? As pessoas quebram a cabeça e tal. Eu vi debates lá em Goiânia no meu tempo. Poxa, é só ler livro de Gênesis. Quando Noé desce da arca, o que ele faz? Maldito seja quem? Canaã.
filho de cão. Ele não amaldiçoou o cão, amaldiçoou a semente de cão, que era Canaã. Quem trouxe Canaã? Busque na Bíblia e vê quem que é a mulher que trouxe Canaã. Então, dentro da arca tinha uma igreja e o diabo estava lá. O diabo passou pelo dilúvio e sai do dilúvio e veio o povo de Canaã, os cananitas, os piores da história. Onde estava? Dentro da arca. Jesus começou uma igreja no Pentecostes, onde eu quero chegar. Começou a igreja no Pentecostes, e logo em seguida que Paulo entrou em cena, o apóstolo dos gentios, entrou em cena, surge uma sementinha lá do anticristo, que era tão inocente, que chamava-se Nicolaitas, ou Nicolaísmo. Ali estava a semente. Aquela semente colocou uma doutrina na igreja, e lá na frente essa doutrina foi coroada. Quando ela foi coroada, quando ela chegou em Roma. Essa doutrina era um dito, era um dizer, e depois a doutrina se encarnou. Toda doutrina se encarna. Nicolaísmo era um dito, era uma doutrina, cavalgou muitos anos na igreja primitiva, um dia ela se tornou carne. Quando o homem apareceu e manifestou, é chamado de anticristo na primeira era da igreja. A igreja agora está caminhando, carregando a semente justa e carregando a semente da serpente. Todas as eras. Mas chegou um tempo agora, que eu não vou, meu tempo está estourado lá, que eu não vou prolongar, porque eu estou com muita coisa aqui anotada. Chegou um tempo, que quem que multiplicou? Tem justo na terra? Um punhadinho. E os ímpios? Explodiu no mundo. Entenderam? Entenderam? Deus, Ele foi recolhendo a sua semente ao longo de 2000 anos e foi levando lá para a sexta dimensão sobre o ministério de cada mensageiro. No último mensageiro, agora a verdade é essa, que nessa igreja que vai embora daqui, não pode ter semente da serpente. Ela viajou desde os dias do Jardim do Éden até os nossos dias. Essa semente viajou, porque o profeta fala que quem crucificou Jesus, aqueles judeus, eram anjos caídos. Chegou um tempo que agora Deus limpa tudo. Não pode ter uma semente sequer nesta igreja. Esta igreja, a arca de Noé tinha a semente da serpente, cavalgou todo o tempo do Antigo Testamento, depois do dilúvio. Essa semente entra dentro da igreja, através dos nicolaítas, e cavalga até os nossos dias. Mas agora o Senhor, Ele elegeu, Ele predestinou um povo para ser a família dEle. Ele redimiu com seu sangue, Ele pagou o preço. Só pode redimir quem é parente próximo, e Ele é o nosso parente próximo, e Ele podia nos redimir. Ele veio e te redimiu, e quando Ele te redime, você passa a ser dEle, propriedade dEle, é a esposa dEle, é o irmão dEle. Exatamente, essa igreja é o corpo dEle, é a manifestação dEle, é a vida dEle, a glória dEle está nesse povo. O véu está
encobrindo esta glória, a glória da Shekinah esconde aqui dentro. Ele está aqui e não vai ficar um demônio nessa igreja. Ele é limpa e pura para ir para casa. Amém. Por quê? Porque esta igreja recebe semente do unigênito. Do unigênito. Por isso que aqui em Hebreus chama-se Isaac de unigênito. E disse lá o Senhor: deixa Israel sair, o meu primogênito. Que Jacó foi primogênito. Eu podia entrar sempre, o segundo é o primeiro. Abel foi o segundo. A história é tão pertinente que Caim foi concebido de manhã e Abel à tarde, certo? O profeta disse isso, está lá. Só que tem uma coisa: o dia começa quando? O dia começa quando? Era manhã e o primeiro dia à tarde, certo? O dia começa à tarde. Abel veio no começo do dia. Isaac veio anunciando o primeiro dia, tá? A igreja está agora inaugurando o primeiro dia, porque romperam 7 trovões, 7 selos, trouxe Jesus Cristo para a terra. Ele tinha onde se abrigar, ele tinha onde se amparar. Ele veio aqui, foi mostrado numa visão, não foi? Foi os 7 anjos que apareceram. Nós conhecemos toda esta história, mas se você tem em mente que Jesus veio naquela teofania, naquele corpo teofânico, e dali ele voltou embora, deixou aqui todo mundo à mercê, isso, e que ali também se deu o arrebatamento, como se prega por aí, e que já entramos por milênio, tudo está acabado. E isso é fábula, isso é uma fábula, isso é uma cabeça que não deu lugar para o Espírito Santo trabalhar no coração. Como eu falei no princípio, desarme de tudo e deixa Deus falar. Amém. Agora o que acontece? Quando estes selos abriram, foi para mostrar a noiva quem ela é e como ela é gerada. Como o Senhor Jesus foi gerado? Você vai ler lá. Maria ouviu quem? O anjo Gabriel. E o que ele disse? Salve, agraciado, o Senhor é contigo. Ela concebeu de quem? Do Espírito Santo. Quem falou que ele ia conceber? O próprio Deus, através de Isaías 700 anos passado. Quando essa palavra vem, tá? Para nós, e entra na sua alma, não nisso aqui. Quando ela entra na alma, isso aqui fica submetido àquele que está dentro de nós. A nossa carne, nossos pensamentos, nossas ideias, tudo está submetido àquele que está aqui dentro. Não estou falando da vida temporal, da vida espiritual. Quando ele entra aqui, esse arrazoamento intelectual, as nossas razões, nossas religiões, elas caem completamente, elas se desvanecem, são exauridas. E ele toma posse. Agora você não fala, quem fala é ele. Você não toma decisão, quem toma decisão é ele. Porque você se tornou a casa, a morada, a tenda, o tabernáculo do Deus vivo. Deus quis se esconder atrás de um véu humano novamente, e ele se escondeu. Por isso que tudo que está no céu, em parte está dentro de ti. Toda a eternidade repousa no mortal. O poder da ressurreição repousa neste mortal. Ele tinha uma parte dele aqui.
Ele veio para abrir. Ele não fez com Adão, Ele não fez nos dias dos profetas, Ele não fez no começo do Novo Testamento para Paulo, mas neste tempo Ele vem revelar que você é Ele. Você é carne dele, é o osso dele, a vida dele, os olhos deles, ouvidos dele, os lábios deles, tudo que você é se converte nele. Amém. É isso que nós somos, gerados do unigênito. Se você fosse primogênito, como está na Escritura, você vinha de uma geração que é daqui de baixo. Mas quando você é gerado do alto, você tem que ser gerado pelo unigênito, o único. Não tem ninguém no mundo como você. Você é o único. Pode procurar na história. Não tem um na história que seja como você. Na história que vai para frente ou na história que está no passado. Não existe ninguém como você. Deus te desenhou. Deus te construiu de uma maneira que você passasse a ser o lugar de habitação dele. E no tempo determinado, nos dias da voz do sétimo anjo, nos dias da mensagem de Malaquias 4, 5 e 6, nos dias do cumprimento dessas profecias, Deus teria um povo capaz de sustentar estas verdades, amar estas verdades. E você vê o mundo caindo em pedaços, vê religiões se destroçando inteirinha, e vê família entrando em desgraça, mas tem um povo que não é tocado pelo mundo, tem um povo que não é tocado pelo diabo, porque a Bíblia diz: o que é de Deus, o maligno não toca, o diabo não toca nela, o mundo não toca nela, o pecado não toca nela. Ela é virgem, ela é pura, ela é esposa do Cordeiro, ela agora mesmo está possuindo vida eterna, ela está na terra, mas é possuidora do céu. Amém. Aleluia. É isso que ela é. Eu quis dizer, eu li as duas escrituras para você ver. Quem te gerou foi Cristo. Quem que ele era? Ele era unigênito. E quem te gera você chama de Pai. A vida humana de Lázaro Henrique está aqui. Não posso negar o meu Pai. Tira o meu sangue e confere, vê se o sangue dele é ou não é o meu também. Tire o meu espírito daqui, tá? Tire o seu espírito daqui e leve para conferir se é ou não é o espírito dele. Amém. Se confere pelo espírito. Você pode perceber o nível que essa igreja se encontra. Eu vou pregar essa mensagem com mais detalhes, com mais tempo, porque tem muita coisa para se ajuntar aqui. Mas esse é o tempo que Deus não aceita nenhum espírito errado na sua igreja. Não, porque passou pela arca, passou pelo Velho Testamento, passou pela igreja primitiva, cavalgou nas eras, mas chega aqui na pedra angular, não. Aqui o diabo não conhece o caminho, não conhece a porta de entrada, porque o profeta disse que ela, aqui é ele. Por isso que a sua fé tem que triunfar. Jesus nunca ficou apavorado com as pressões do diabo. Jesus não ficou apavorado de ver o gadareno todo machucado com pedras e berrando igual um animal. Jesus, quando viu aquele moço que o diabo tentou matar na água e no fogo, lembra daquele episódio? Ele chegou, parou, olhou assim: você fez farra com esse moço até hoje, portanto terminou o seu dia, saia dele. Chegou para o gadareno, dormia na sepultura, machucava com pedra e fazia misérias, ninguém podia amansar, todo mundo tinha medo daquele homem. Jesus disse: saia dele, terminou o seu tempo. Madalena, 7 demônios de prostituição, saia dela,
tornou-se uma santa, a mulher do poço. Então, o Senhor veio para mim, para você, para nós, você que me escuta, me acompanha na internet, você pode um gadareno, uma mulher do poço, uma pessoa como aquele menino que caía, aquele epilético, você podia ser a pessoa mais endemoniada do mundo, mas o Senhor olhou assim, essa não é propriedade do diabo. O diabo até aqui ele ficou, mas agora saia dele, porque essa é a minha casa. Entrou no seu coração, entrou na sua alma, por isso que você é o que você é nesta noite. Deus abençoe em nome do Senhor. Amém.